Paz do Senhor, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez quero refletir com você um texto da Bíblia. Esse texto fala do crescimento de igrejas, de rebanho, e está inserido aqui no livro de Gênesis capítulo 30, versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. Esse texto, não vou ler todo, fala de como Jacó prosperou fazendo crescer o seu rebanho, as suas ovelhas. Jacó era um pastor de ovelhas. Jacó era um homem que conhecia ovelhas. Mas eu acho estranho que Deus abriu os olhos para ele escolher 3 tipos de árvores. Essas árvores foram cepadas, cortadas, tirado a casca e colocado nas pias, digamos assim, nas fontes das águas do rebanho. O rebanho ia para lá beber água, olhava, ficava ali diante daquelas varas e concebiam ovelhas fortes. O rebanho prosperava, crescia e se multiplicava. Hoje nós estamos vendo aqui, diante de nós, muitas religiões proliferando, crescendo nos bairros. Cada esquina você vê uma igreja evangélica. Aí você se pergunta como estão vivendo essas igrejas, como estão sobrevivendo na pobreza. Difícil, mas Deus tem salvo. Deus tem operado milagres nessas igrejas. E essas igrejas são as que mais oram, as que mais buscam, as que mais são abençoadas por Deus, porque Jesus, ele sempre procurou os mais fracos, os mais humildes, os mais simples. Enfim, a palavra de Jesus sempre foi para estes, não para os templos suntuosos, né? Aquelas igrejas grandes como a igreja de Anás e Caifás, que o condenou à morte da cruz. Eram religiosos, eram príncipes, sumos sacerdotes da sinagoga. Mas voltemos aqui ao texto em si. Ele colocou diante do rebanho 3 tipos de árvores: o álamo, a aveleira e a castanheira. 3 tipos. E eu gostaria de falar sobre um pequeno detalhe sobre cada uma delas. O álamo, ele produz um cheiro agradável. Ele produz um aroma suave e muito bom. O primeiro ingrediente de uma igreja, ó pastor, para você fazer o seu rebanho crescer, é tendo um louvor agradável a Deus. Uma igreja que cultua em gratidão. Porque, na verdade, o louvor é uma gratidão, é um cântico. Um dia desse eu vi um pastor pregando na ceia, essa semana mesmo. Ele disse que o cântico que os discípulos cantaram após ceia, ali a última ceia, ninguém sabe, ninguém pode descrever. Mas lá na eternidade, Deus, que esse louvor certamente ele vai ser cantado e nós saberemos que louvor é este. Que mistério é esse louvor que os discípulos, juntamente com Jesus, cantaram na ceia, na última ceia. Então, concluindo, o primeiro ingrediente, as ovelhas estavam ali diante das fontes de água, e com um detalhe, a casca era tirada, só era colocada a seiva. Ou seja, nesse louvor, o homem não pode aparecer, pastor. O homem, o ser humano, tem que ficar escondido. Só a seiva, só aquilo que vem através da oração, da busca, através daquilo que é espiritual, que o Espírito Santo inspira,
que é a seiva, é a essência da nossa alma, do nosso ser espiritual. Então, toda a casca, tudo aquilo que é aparência, tudo aquilo que o homem quer aparecer, isso tem que tirar, para que Deus possa crescer e aparecer. Somente o nome dele ser louvado. E não esses shows onde o homem sempre aparece e Jesus fica escondido ali. Atrás dos holofotes, só o homem, exceto Jesus. Então o primeiro ingrediente era este, o álamo, o louvor. O louvor na igreja, como diz um texto, texto bíblico, Deus habita no meio dos louvores. Eu sinto uma comunhão maravilhosa quando estou na igreja e essa igreja tem um louvor rico, um louvor maravilhoso. Uma criança cantando, um jovem cantando, uma irmã cantando, a igreja cantando, sendo inspirado pelo Espírito Santo, sendo uma igreja de louvor, eu fico muito feliz, me liberta, me alegra, me inspira até a pregar. O outro, a aveleira. Né? Às vezes nós vamos no culto e para cultuar, certo? Mas tem que ter frutos. Os nossos cultos têm que ter revelação, palavras de sustento. A aveleira é uma árvore de frutos abundantes, ela dá muitos frutos. E essas mensagens de hoje vazias, sem inspiração do Espírito Santo, mensagens técnicas de alta complexidade, de alto conhecimento teológico, mas o Espírito Santo não está ungindo o pregador. O pregador, ele se coloca novamente à frente daquele que foi pregado na cruz e que é o grande pregador, que é Jesus. Ele não prega Jesus, ele prega a si. Ele prega a sua denominação, ele prega a sua doutrina. Doutrina do sábado, doutrina das vestes, doutrina, enfim, de muitas coisas, exceto Jesus. Às vezes prega até o demônio. Fala tanto do demônio, e esquece de pregar Jesus. Então, o segundo ingrediente, pastor, é pregar Jesus. É fruto, é uma árvore frutífera. E o fruto de uma igreja é salvação de almas. Uma mensagem que impacta o novo convertido, o neófito, aquele que está visitando a igreja. Uma mensagem que traz um refrigério para a igreja. Isso que nós vamos falar agora, a próxima árvore, que é a castanheira. Uma árvore de copa grande, uma árvore de muitas sombras. E Jesus, ele sempre trouxe refrigério ao homem, sombra. Né? O Senhor é a nossa sombra, o nosso descanso. Hoje as mensagens não podem ser mensagens de condenação, mensagens de repreensão fora da palavra. O pastor pode repreender e exortar a palavra, na palavra, exorta a igreja dentro da palavra, mas essa exortação certamente vai trazer um refrigério, vai trazer uma mudança, vai trazer um alívio, porque a pessoa, a igreja, ela vai se confessar, se arrepender, e aí, após o arrependimento, vem o alívio, vem a alegria. O Senhor perdoou, o Senhor me abençoou. Como disse pregadores, e eu chancelo essa mensagem, hoje, nos nossos dias, a mensagem não é só de autoajuda, não. O Senhor também tem mensagens. Não é? A vida do servo de Deus é uma vida difícil, trabalhar, sustentar a família, a cesta básica está muito cara, as taxas estão muito caras, a vida de um estudante é muito difícil, a vida de uma família é difícil, de um chefe de família que ganha um salário mínimo, mais difícil ainda. Então, quando se vai numa igreja vestindo uma roupinha humilde, não é para aparência, é para receber o refrigério de Deus e a bênção de Deus. Então esta é a mensagem. O rebanho de Jacó prosperou. Ele não retirou ovelha nenhuma de Labão, do sogro dele. Pelo contrário, Deus que deu a ele o rebanho. Fica aí a mensagem, fica o recado, fica aí o alerta. Não invada o rebanho alheio. Não seja um pescador de aquário. Seja um pastor que faça prosperar o seu rebanho. Já comecei rebanho com 8 pessoas e após longos anos, mais de 80, 10 vezes, digo não longos anos, 2 anos,
E assim, muitas igrejas o Senhor nos deu, muitas almas. E eu fico feliz com esse resultado. O pastor é Jesus. O pastor que salva é Jesus. Ovelha gera ovelha. Pastor não salva. Pastor não faz rebanho crescer. Ele apenas obedece. Ele obedece essa cartilha aqui. Está feito. Deus vai salvar. Deus vai abençoar. Que Deus te abençoe, pastor, pregadores. E você, meu irmão, minha irmã, que Deus também te abençoe. Que Deus faça florescer e frutificar a sua palavra em sua vida. Amém. Amém.